Minha amiga, minha irmã e meu irmão, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E é 19 horas, são 19 horas em Natal, sendo 19 horas, nós temos aqui pela Web Rádio Estação da Luz o seu programa Estação da Luz. E a nossa Web Rádio ela tem um apoio institucional do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Nós temos também do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, da Casa Espírita de Emanuel, além, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E sendo sexta-feira, às 19 horas, nós temos o programa com o nosso irmão José Soares, que vamos mais uma vez estudar o que nós começamos semana passada, que é as profecias já ocorreram ou vão ocorrer. Semana passada nós estivemos estudando as profecias de João Evangelista e de Nostradamus. E hoje vamos ver Malaquias e outros profetas da atualidade. Mas para que tudo isso possa ocorrer, nós temos que convidar e dar uma boa noite para o nosso irmão Zé Soares, da Federação, meu amigo. Boa noite, meu querido. Muito obrigado. Deixa eu só abrir aqui. Vamos fazer a prece, né? Vamos fazer. Mas antes da Amados, prece, eu podia só diga. fazer a leitura preparatória antes da prece? Sim, vamos lá. É isso. Vamos lá. E como nós estamos falando de profecia, meu amigo Zé Soares, aí tem uma mensagem aqui do Emanuel, pela psicografia do Chico Xavier, tocando o barco. E diz assim: Deus sabe, Deus conhece em verdade todos os sofredores. Não acuses ninguém pela dor que há nas ruas. Não agraves a luta das crianças sem lar. Não faça julgamentos de supostos culpados. O que o céu quer saber é o que fazes no bem. Não condenes, ampara. Deus acredita em ti. Então, Deus sabe, depois dessa mensagem, vamos pedir ao nosso irmão Zé Soares que assim agora faça aquilo que nós chamamos de prece, de autorização, em nome de Jesus, a nossa prece, meu querido. Sob as bênçãos dos bons espíritos, ante a generosidade do coração do Mestre Jesus, e acima de tudo isso, de Deus, nosso Pai Criador, que possamos dar por iniciado os nossos trabalhos no campo doutrinário de divulgação quanto ao tema profecias. Maravilha, belíssimo. E nós pensamos aqui do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11. Está em João 9, 39 a 41, a passagem que o nosso Kardec pensou lá em João. E Jesus diz assim: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Jesus lhe respondeu: se fosses cegos, não tereis pecado, mas agora dizeis que verdes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Isso está, como nós falamos anteriormente, em João 9, 39 a 41. Meu amigo Zé Soares, a gente poderia começar aqui justamente nessa passagem de Jesus, porque ele diz assim: eu vim ao mundo para aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. As profecias têm o dom de aclarar, fazer com que a gente possa ver antecipadamente o que pode ocorrer e aí se precaver, fazer essa possibilidade de que a gente possa passar melhor por aquilo que vai chegar no futuro, ô meu querido Soares? Isso é um conjunto de ideias. Ela pode se referir àquele momento, há anos, para alguns tempos, alguns anos, alguns poucos, um quinquênio ou 10 anos para frente,
e para o futuro. Por exemplo, é muito pouco falado que quando Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha, os testemunhos, os membros da seita Testemunhas de Jeová na Alemanha, com base em dados do Antigo Testamento, lançaram por escrito, um panfleto, dizendo que a Alemanha iria entrar em guerra, mas seria derrotada, porque ela cometeria o mesmo erro de Napoleão, faria uma guerra em duas frentes geográficas. Não deu outro. Quando ela começou a guerra, primeiro foi com a Grã-Bretanha, quando falhou, ela segurou aqui o Ocidente e invadiu a União Soviética. E ela volta derrotada da frente geográfica. Como consequência, a Gestapo fuzilou todos os membros da seita Testemunhos de Jeová, conhecida na Alemanha. Então, ela se refere a esse momento. Pode ser que ocorra naquele ali. Ok? Maravilha. Muito bem. Nós falamos nas profecias, na sexta-feira passada, nós falamos naquelas profecias de João o Evangelista e também de Nostradamus, né? Foi feito um aparato justamente sobre isso. E hoje nós vamos trabalhar as profecias de Malaquias. O que foi que houve, qual foi o contexto dessas profecias feitas por Malaquias, que a gente possa hoje trazer para o deleite dos nossos internautas e ouvintes. Malaquias foi um clérigo religioso católico romano. E, veja, Rochelle, não devolvo os beijos, não. Eu mando outros beijos. E Malaquias escreveu sobre os papas. Ele fez um levantamento de todos os papas, as pessoas que assim foram tratadas, e como ocorre, todos eles têm uma frase que vai representá-lo. Por exemplo, João Paulo II, tudo para todos. Era o slogan dele. Acontece que Malaquias projetou os papas futuros. Para o padre Quevedo, recentemente desencarnado há 2 anos, que era inimigo número um declarado da doutrina do Espírito no Brasil, Malaquias é besteira, isso não ocorreu sim. Por exemplo, o Papa Pio XII, ele é chamado na relação de Malaquias como o pastor angélicos. Pastor angélicos, em latim. Pastor angelical, pastor dos anjos. Aí, o que é que ele diz? Malaquias diz, quando partir o último pastor, quando morrer o último pastor, o pastor angélico, virá do norte um marinheiro que assumirá o trono de Pedro. Aí quem seria esse marinheiro? Eu era da Cruzada Eucarística brasileira em Pau dos Ferros, era o preparatório do seminário, e lembro-me bem que nós fomos levar o sacristão, que era o secretário do pai, ligou a difusora antes de meio-dia e comunicou que faleceu em Roma, na Cidade Eterna, Sua Santidade Pio XII, que é tratado como o Papa de Hitler, erradamente. Ele não apoiou o nazismo. Muito bem. Ele morre. Mas olha bem, vamos só voltar um pouquinho. Realmente tem essa história boca miúda que o Papa Pio XII, para salvar Roma, para que Roma não fosse destruída e tudo mais, ele deu uma conversada. Mas isso, dentro da sua visão, ocorreu ou é apenas fatos ele trabalhou lendários, vamos dizer assim? Na semana ele defendeu os judeus e fez uma crítica aos nazistas. Os nazistas fuzilaram 40 mil judeus. Aí voltaram a ele, se ele continua, disse, não vou, se eu falar, ele mata mais para morre, mata, né?
mata mais 40. Olha, então ele volta. Quando voltar para os céus, o último doutor angélico, e na configuração dogmática da Igreja Católica, Pio XII foi o último doutor angélico, pela forma como ele se portava no trono de Pedro. Virá do norte um marinheiro que tomará assento na cadeira de Pedro. E este marinheiro retirará dos altares a língua das catacumbas. Sabe quem era o marinheiro? Paulo Não, VI? não, João 23. João 23. Por que ele era marinheiro? Primeiro, a logomarca de João Paulo II era tudo para todos. A logomarca de João 23. Sabe o que era? Era nauta nau e nauta. Ou seja, navio com marinheiro. Ele era arcebispo de onde? De Veneza. Quando vier do norte, Veneza fica no norte da Itália. Por sinal, eu choro de... Ah, meu Deus, que guarda aquela cidade. Aí, então, ele veio de Veneza, do norte da Itália, para Roma e foi eleito Papa. Ele é autor do segundo concílio ecumênico da Igreja e retirou o latim dos altares, ou seja, retirou a língua das catacumbas do altar. É interessante. Malaquias, ele viveu em que época da nossa era? Malaquias viveu aproximadamente... Já temos uma ideia. Malaquias viveu no ano de 1094. Não, 1078. Ele viveu no ano de 1078. Ele viveu quase 700, 900 anos antes de João 23. Quando foi no início do segundo milênio, não é isso? Perfeitamente. Não, do primeiro milênio. Porque o primeiro milênio tem 1000 anos. Se é 1070 e pouco, 1090, o início do segundo milênio. Tá certo. E João 23 já é quase no final do segundo milênio, né? Ele é da segunda metade. Ele é de 1958. Ele é de 58. Então, olha bem, quando o último doutor angélico parte para os céus, que era Pio XII, virá do norte um marinheiro que assumirá a cadeira de Pedro e retirará dos altares a língua das catacumbas. Qual era a língua que se falava nas catacumbas? O latim. E João, na reforma dele, o latim sai dos altares. Qual foi o Papa que retirou a infabilidade papal? Não, continua. Não pode ser retirado, não, porque é um dogma, não pode ser retirado, não. O Papa, a infabilidade papal de 1870. 70 ou 74. No século XIX, entre 1870 e 74, do concílio. Por sinal, um único cardeal, o cardeal Strangemeyer, não votou a favor. Todos os demais votaram a favor. Então, o Papa é infalível, veja bem, em suas decisões. Se ele vai decidir, quando ele decide, ele é infalível. Se ele não está decidindo, ele é uma pessoa normal, como sujeito a qualquer processo. Entendeu? Mas vamos lá, nós já temos pergunta aqui no ar, mas eu queria saber o seguinte, na sua opinião, com seu conhecimento, João 23 fez valer a pena os papados desse mundo? Porque nós tivemos tantos papas que não andaram fazendo boa coisa, mas acho que João 23, em suma, sempre é lembrado como um papa que saiu do trono de Pedro e realmente calçou as sandálias Primeiro, de pescador. Ele não aceitou a cadeira papal. Ele chegava dentro do Vaticano, na cadeira, nos ombros de 4 a 6 pessoas. Ele aposentou a cadeira e saía andando normalmente. Um ex-professor meu, já falecido, o padre Moreira, disse, e deixou a batina há tempo, disse, olha, ele abriu, ele estava assim e disse para o assessor dele, abre aqui essa janela. Era papo. Aí entrou aquele ar e disse, vou convocar um concílio,
que areja a nossa igreja, que ventila a nossa igreja. Assim como esse nosso ambiente sendo ventilado. E ele fez isso. E João Paulo II tentou a todo custo reformar o concílio dele e não conseguiu. Foi uma abertura total. A primeira encíclica dele foi Mater et Magister, Mãe e Mestra, em que ele trata a igreja. Certo? Ele disse uma frase: a igreja não é só luz, é sombra e luz. Ou seja, admitiu que ela falhava também. Falhava, né? Ou falha, né? Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta que eu acho muito interessante, porque quando você falou em Malaquias, eu liguei ao Malaquias lá Da Bíblia. Da Bíblia. E quando essa pergunta chegou aqui, aí eu fiquei, digo, tem dois. O Tá cabo aqui. estudou. Então, o nosso amigo Sérgio de Pium. É isso. Temos dois Malaquias, né? O do Primeiro Testamento e o Malaquias de Armagel. Qual a diferença entre ambos? Foram profetas? Eu diria que Malaquias do Antigo Testamento foi o último profeta com base no campo iniciático do Antigo Testamento. Ele que profetiza a volta de si mesmo. Que ele disse, quando João Batista falava a respeito de Elias, dizia, né, citava Malaquias, que Elias voltaria à frente, seria João na sua forma e no seu poder de falar. Então, Malaquias, ele fecha o ciclo iniciático do Antigo Testamento e reabre o Novo Testamento, o ciclo iniciático do Novo Testamento com Elias. Porque Jesus disse aos discípulos, o que vocês foram ver? Vamos ver um profeta. Eu disse, não, muito mais que um profeta. Elias era o João Batista que havia de vir. Está lembrado desses detalhes? Estou lembrado. Pronto. Um caniço Então, no deserto, um homem que se veste de ouro, não. Ele é um caniço, porque o caniço verde, ele não se quebra. E seco é muito difícil. Tá certo? Se vocês quiserem entender, eles é o Elias que havia de vir. O Elias que havia de vir está profetizado por Malaquias no final do processo iniciático que fecha o ciclo do Antigo Testamento. Então, Malaquias seria, vamos dizer assim, o primeiro Malaquias, do primeiro Testamento, seria aquele, o profeta, ele seria aquele que fecha o primeiro e abre o segundo. Vamos dizer assim, é isso que você vai querer falar pra gente? Jesus abre o segundo ciclo iniciático do processo de evolução religiosa judaica, citando Malaquias. Esse é Elias que havia de vir. Quem é que diz que Elias havia de vir? Malaquias. Então, Jesus forma um elo entre Malaquias e Elias. Entre João Batista e Elias. Precisamos, amigo, estudar o Primeiro Testamento, senão a gente nunca vai entender absolutamente nada. Então, o nosso amigo, o Pio XII era o pastor angélico, era Eugênio Pacelli, e o João XXIII era Ângelo Roncalli, tem outro nome, e o distintivo dele era Pastor Enaldo, aquele que caminha em navio. Ele não era pastor de Veneza? Era. Cidade marítima? Que não tem, eu não vi um carro em Veneza. Não tem. Tem muita gôndola. Meu amigo, e Malaquias aí desse primeiro século do nosso segundo milênio? Ele foi um papa, ele foi um profeta, ele foi não, era um religioso católico. Era religioso. Se eu não estou enganado, ele era um religioso irlandês. Se eu não estou enganado, da Irlanda, da diocese de Celsus, o Celac. Ele foi de lá. Agora, ele vai profetizando.
Aí ele depois de João Paulo, depois de João De João 23, 23. aí vem Paulo I, Paulo VI, né? Paulo Ele VI. faz. Ele diz que esse Papa seria o distintivo de florum, ou seja, a flor da flor. A flor da flor, em botânica, para os poetas, é a flor de lis. Tá certo? Flos, em latim, flor. Lis. Bonito. E florum, flor. Florum. A flor da flor. Acontece que a logomarca dele Logomarca bateu de Paulo totalmente VI. com isso. Perfeitamente. Tá certo? Ele era isso. No seu interior tinha uma flor de lis. No interior do bastão dele tinha uma flor de lis. Pode uma coisa dessa? Então, ele era 1000 flor... anos antes. 1000 anos antes. 1000 anos antes, perfeitamente. Então, muito bem. Aí, ele foi um cara meigo. Ele foi tido como papa. Ele foi tido como papa, a imprensa chamava, como dizendo, a flor da cristandade. Veja bem, a imprensa, mesmo depois, reconhecia isso. Tá legal? E ele foi o primeiro papa que foi à Palestina, desde a divisão da igreja no final do primeiro milênio, que houve a divisão, a separação. Ele abraçou com o patriarca de Jerusalém e disse da grandeza de Jerusalém e do patriarcado. Ou seja, pediu desculpas o que foi feito com o patriarcado de Jerusalém há 2 anos atrás. Tá certo? Isso foi Paulo VI, né? O grande Paulo VI. Né? Que ele foi papa de 63 a 68, tá certo? Aí, em seguida, Malaquias prevê um papa diferente. Ele foi eleito em 78. Só que o papa não passou 33 dias no papado, morreu, que foi João Paulo II. Não, João Paulo I. Não, João Paulo I, João Paulo VI é o nosso amigo Papa Montini, tá certo? E João Paulo, aí vem a profecia de ele desencarna em 78. Quem é eleito no lugar dele é um Papa, tem um aqui, é um Papa que tomou o nome eu errei. Você está certo, desculpa. É João Paulo I. João Paulo I. Que é Albino, o nome de batismo é Albino Luciani. Aí a logomarca dele seria da metade de um círculo lunar. Olha a coisa dessa. De meditate de luné. O que é que ocorreu? Após 33 dias de papado, ele foi encontrado morto em seu leito, morreu naturalmente. Aí, quando ele foi eleito, a turma do esoterismo francês, a França, eu gosto muito disso, fez um cálculo e disse, não, está alguma coisa errada. Se você vai viver mais de 1 ano, o Malaquias está errado. Ele morreu com 33 dias de papado. Pronto. Ele viveu a metade de um ciclo lunar. O papado dele foi a metade de um ciclo lunar. Também ele veio de Veneza também, ele era patriarca de Veneza. Tá certo? De Veneza. Ok? Ok. Agora, é uma pergunta nossa, por que João Paulo I era um papa muito doce, né? Muito sim, parecido com João 23. E tem algumas lendas... Pois não? Não, ele chegou um momentinho, eu me esqueço. Ele chegou na janela, foi apresentado ao povo da praça, ele saudou tudo e disse, olha, Deus não é só nosso pai, não. Deus é nossa mãe também. Foi aquela salva de pau. Ele tinha esse lado, o lado dele ligado à Maria, muito forte. Diga. Mas tem umas lendas aí que ele, na realidade, não morreu de morte natural, que ele foi... que sempre tu me especula, isso dá muito dinheiro na imprensa, especulação, né? E de que o Vaticano não permite autópsia fora do Vaticano, porque o Vaticano é um país.
Então, tem leis independentes. Acabou. Para a polícia entrar no Vaticano, para prender alguém, tem que pedir ordem à Secretaria do Vaticano. Aí vem quem? Aí vem João Paulo II, aí vem a grande... Acontece que o escritor Morris West, vou adiantar, no seu livro As Sandálias do Pescador, Rochelle, para você, literatura, minha flor. As Sandálias do Pescador, um livro excelente, que foi levado às telas de cinema com o mesmo título, diz... E o ator principal, Anthony Quinn, que assistiu o livro, assistiu o filme. É lindíssimo. Quando ele é eleito, ele disse, meus irmãos, vocês estão pensando o quê? Eu não conheço nada daqui. Eu passei 14 anos preso lá na União Soviética, na Rússia. Ele é eleito. Acontece que Malaquias disse que a logomarca deles era de labore solis, ou seja, do trabalho do sol, do canto do sol, do sol. Mas, poxa, como é que pode? Aí vem a realidade. A cidade que ele nasceu, ele nasceu lá na Polônia, na Cracóvia, é a cidade polonesa que recebe por ano a maior quantidade de luminosidade solar. Acertou mais uma vez. E outro, ele foi metalúrgico. Ele se levantava com o sol nascente para trabalhar. Ele era do regime comunista. Aí ele chega, ele assume um papel muito importante. Ele é responsável, e podemos dizer que ele é o pai ideológico do fim do regime comunista na União Soviética. O filme sobre ele é um filme muito bem feito. Ele discute com os agentes do PC, do PC da Polônia. Vocês não entendem de história, a Polônia não é isso, é assim, assado. Agora, o plano dele era muito radical. Houve o fim da União Soviética, que era o subdelegado do mundo, e ficou só um delegado aos Estados Unidos. Aí, quando tem um delegado e um subdelegado, os dois conversam e fica um pouquinho melhor. Mas Malaquias diz que ele simbolizaria o sol nascente e terá como revanche definitiva sobre o Ocidente. Ele vem para o Ocidente, não volta mais, que foi eleito, passou a ser cidadão do Vaticano, e começa o trabalho dele. Ele não tinha amores pelas ideias de João XXIII, não, o Vaticano II, não. Não tinha. É tanto que ele voltou, ele permitiu, ele determinou em documentos que quem quisesse podia rezar a missa em latim, podia fazer a confissão auricular, que João XXIII acabou a missa no idioma do país, a confissão auricular não existe mais, é comunitária. Ele começou, a hóstia, o crente católico pode pegar na mão e colocar na boca. Ele simplificou. O padre pode usar roupas normais. Só no exercício do batistério que ele deve usar as roupas talares da igreja. Tá certo? Mas então, isso foi João 23, não é isso? Isso você está falando que quem abriu toda essa possibilidade foi João 23. E João Paulo II quis fechar isso. Aí ele admitiu, ele orientou a missa em latim, João Paulo II, e assim por diante. Então, ele fez tudo isso. Agora, o projetor de Malaquias é o futuro das profecias dele. Certo? Então, o que é que ocorre? Ele vem, João Paulo II desencarna, e ele diz que o próximo teria o dístico, a logomarca, a glória das oliveiras. Tá certo? Certo. Então o que ocorre? Começa, depois João Paulo II veio quem? Veio o Bento, né? É o Bento XVI. O Bento XVI, que o eleito na eleição de Bento XVI foi o Papa Francisco atual. O Papa Francisco renunciou em função de Bento XVI. Não quis.
Quando Bento XVI renunciou, aí elegeram a gente o Papa Francisco. Então, aí ele veio, né? Na opinião, a turma esperava que ele fosse Pio XIII, mas ele não assumiu esse nome. E o seu pontificado não será longo. O Papa Bento XVI não foi, ele renunciou, ele não tinha, ele chegou sem condição física, em que pé ele continua tocando o piano dele, músicas clássicas do mais alto nível. Aí, por último, que não ocorreu até agora, ele prevê um Papa chamado Petrus Secundus e encerraria o ciclo da Igreja. Mas não apareceu, ninguém quis assumir. Aí veio o Papa Francisco atual, que está fazendo um bom trabalho, defendendo os pobres, os índios no Brasil. Recebeu Raoni quase nu na sala dele. Ele recebe as pessoas, conversa com as pessoas. O diálogo, né? Mas aí o Malaquias, ele fala que depois de João, do Bento XVI, viria um Pedro, o que não veio, veio Francisco. Aí é a grande dúvida. Será que não veio? Será que a igreja já cumpriu essa tarefa? Por ele, não. Por ele, tinha que ter o Papa. Mesmo Pietro Baldo, na sua obra a Civilização do Terceiro Milênio, faz um rearranjo, mas não dá uma decisão final. Porque a grande verdade é que Malaquias encerra em João Paulo I. O seu papai seria da metade do ciclo lunar, e foi. O restante não aparece. Sim, então Malaquias diz que João Paulo I, né, seria o último dos papas. Não, esses aí, eu estou admitindo. João Paulo II, o Bento e o Francisco. Eu estou admitindo que João Paulo I e João Paulo II são citados por Malaquias. Pós João Paulo II, Malaquias cita um chamado Da Glória das Oliveiras, tá certo? E prevê um terceiro conflito mundial, que o conflito não houve. Então, é como se depois de João Paulo II tivesse encerrado o seu ciclo profético. Eu admito isso, na minha pequenez, particularmente. Eu admito isso. Só não encerrou o ciclo profético porque nós já temos aqui uma pergunta que eu vou colocar aí para você agora. Lúcia da Esperança? É o seguinte, todo profeta tem por função trazer para o mundo fatos morais. Ele também tem a função de predizer o futuro ou é apenas de profetizar sem predizer? Lúcia da Cidade da Esperança. Minha querida, no livro dos Médiuns, no capítulo 26, pergunta 11, do item 289, Kardec pergunta: por que, quando pressentiam um acontecimento, os espíritos sérios de ordinário não determinam data? Será porque o não possam ou porque não queiram? O espírito responde a Kardec: quando é preciso, quanto a precisar-lhe a data, é frequente não deverem fazer. Por que isso? Aí Kardec, aí na pergunta, assim, aí ele continua: os espíritos levianos, que não escrupulizam de vos enganar, esse determina dias e horas, sem se preocupar com o fato em que o fato predito ocorra ou não. Aí o Espírito de Verdade diz para Kardec: toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita. Certo? Chico Xavier, na análise das cartas feitas por Sueli Cadal Schubert, manda dizer para Vantuílio: doutor Vantuílio, não é verdade que eu predisse que a Alemanha iria invadir a União Soviética e seria derrotada. Eu não predisse nada. Alguém aproveitou a casquinha talvez do testemunho de Jeová e jogou no Brasil em nome de Chico Xavier. Ele disse: eu não previ nada. Não previ. Certo? Então, Lúcia,
A função dele é predizer. Agora, ele deixa em aberto. Porque o acontecimento poderá ser mudado ao longo do tempo. Sem o que nós não teríamos. Sem o que nós não teríamos livre-arbítrio, seria uma determinação, Perfeito. vamos dizer assim. Umas marionetes. João Evangelista, na ilha de Patmos, repetindo para vocês, disse em reuniões anteriores, olha para frente, aí vê aviões voando sobre a cidade, jogando bombas incendiárias. Ele disse, vi pássaros de aço pondo ovos de fogo sobre as cidades. O símile é perfeito. Mas ele não tinha, na época, ele não tinha no subconsciente dele, no cérebro dele, a palavra avião. A palavra avião é do século XIX. Então, o que voava naquela época era um pássaro. Havia um pássaro de aço pondo ovos de fogo, ou seja, os aviões jogando bombas incendiárias nas cidades. Agora, você me chamou a atenção para uma coisa. Ok, Lúcia, parabéns. Quero parabenizar a Lúcia pela pergunta inteligente dela. Muito bem. Deixa eu só lhe falar uma coisa. O nosso querido João tinha uma vidência, uma clarividência, que a gente estudou isso semana passada, e inclusive o Malaquias também. Agora, em relação ao Malaquias, não, como é? A Nostradamus. Em relação a Malaquias, qual era o tipo de mediunidade que mais dominava, para que ele pudesse fazer com precisão a de João 23, o marinheiro e anal, algo fantástico, né? 1000 anos antes. De João Paulo II, do Labor do Sol, não é verdade? Então, você conhece, você nos seus estudos, você conseguiu captar qual era o tipo, era uma vidência, era uma clarividência, era uma audiência, era uma premonição mesmo? Qual era o tipo premonição, a meu ver, pura, com uma base intuitiva muito forte. Ele é premonição, é um médio premonição. Certo. Mas deixa eu só voltar aqui para a meu ver, né? Alguém pode discordar, não há problema nenhum. Lógico. E se discordar, liga aqui para a rádio ou passa pelo Facebook para a gente. Então, mas olhe bem, com relação à pergunta da Lúcia, todo profeta, ele tinha não só o dom de profetizar, mas também de predizer, ou só alguns profetas que tinham esse dom de profetizar, trazer coisas do plano espiritual e também predizer, ou existia uma separação, era tudo misturado, junto e misturado, como diz o outro? A maioria dos profetas. João Batista. Ele era a voz que falava no deserto. Clamava no deserto. Clamava no deserto. Quer dizer, ele já vinha lá para trás, né? De Elias. Ele tinha uma tarefa importante do magistério de Jesus, então ele estava conectado 100% com a espiritualidade. Então vamos dizer assim, João foi um profeta na excelência da palavra, ele não predisse nada, ele foi só profeta. Então o profeta é aquele que normal... Pois não, pode dizer. Não, vá. Não, profeta é só aquele que vem a profetizar, a trazer coisas do plano espiritual, como fez João. O profeta, ele é a favor de alguma coisa. Não é verdade? Então, então ele pode profetizar sem predizer a data, viu, Lúcia? Sem predizer a data do acontecimento. Ele profetiza. Eu sinto assim, olha, deve ocorrer isso agora, esses dias. Predizendo. Predizendo. Ele está dizendo uma coisa foi dita antes. O profeta é uma sentença dita ao longo do espaço de tempo. Muito bem. Eu gostei muito dessa sua da temática quando você trouxe o livro dos médios, no capítulo Perguntas que devem ser feitas aos espíritos, porque é um capítulo muito, muito esquecido. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum estudo, nenhuma live. Eu vou até me sentenciar também que não fiz, vou pedir a alguém para fazer. É o capítulo 26 das perguntas que se deve. 26 das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então, Kardec fala lá, inclusive, de perguntas do futuro, perguntas sobre sorte e tudo mais. E isso tem a ver com profecia ou com curiosidade, quando a gente faz essas perguntas, instigando o médium a muitas vezes responder coisas que não estão na alçada do médium?
Se você pegar o livro há 2000 anos, e também 5 anos depois, nas festas de Roma, tinha pessoas que adivinhavam, diziam a sorte, assim por diante. Então, essas pessoas têm algum tipo de mediunidade, as trevas aproveitam para desmoralizar a própria faculdade deles. Aproveita. Dá aquela aproveitada, né? É aproveitada. Muito bem. E aí, de Malaquias, a gente vai para onde agora? Em Malaquias, poderemos ir. Temos Malaquias, né? Vamos ver aqui. A gente pode. Malaquias. As profecias de Edgar. Edgar Cayce, né? Edgar Cayce. É o que está Edgar aí Cayce. no nosso roteiro. Aí eu pergunto a você, que qualquer pergunta chegue, ou que já foi formulada, que eu passei para você. Quem foi Edgar Cayce? De onde foi esse rapaz? O que foi que ele previu? O que foi que ele disse? O que foi que aconteceu? Edgar Cayce era norte-americano, nasceu no século XIX, desencarnou no século XX. Era o profeta adormecido. Ele adormecia e receitava as pessoas, mesmo à distância, com um grau de acerto muito grande. E fazia então, era um sonambulismo que ele tinha? Uma espécie de sonambulismo? Ele entrava no estado... Não, é dado por adormecido. Há uma sede americana sobre ele. Inclusive, a primeira esposa de Pelé, dizem que uma das causas da separação foi que ela tornou-se lá, e Pelé é muito católica, aí não deu certo o negócio. E Edgar Cayce, ele adormecia, dava as previsões, falava sobre o futuro da Terra, o reaparecimento da Atlântida, o degelo dos polos, e receitava as pessoas. Então, um cientista perguntou a Cayce como seria o primeiro século do terceiro milênio. Ele disse: não estou absolutamente certo de que haverá um próximo século. Ele viu as 3 grandes guerras, 2 grandes guerras no século XX, 14 e 39. E na de 39 a 45, nós já usamos artefatos atômicos. O final da guerra foi por causa disso, né? Certo? Então, ele deu datas aos seus acontecimentos e ele disse que no ano de 98 haveria grandes mudanças geológicas e sociais. Geológicas, não tantos. Nos anos 60 até o final do século, as mudanças sociais foram muito grandes. Observe que o movimento hippie, o movimento dos Beatles, a guerra do Vietnã, a revolta da sociedade americana contra a guerra. Americana, né? Os jovens se revoltando contra a guerra. Quer dizer, o grande comandante da Europa contra as guerras foi o filósofo inglês Bertrand Russell, que era só filósofo materialista, ateu. Então, eu diria que no século XX, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, e quando terminou a Segunda Guerra Mundial, aprofundou-se as grandes mudanças na face da Terra. Eu tinha 15 anos de idade, em 63, e estava na escola inicial de Natal. Começaram a aparecer em Natal jovens, de pele bem tratada, olhos esverdeados, um preto lucidio, e te via que, pelo jeito dele, era filho de famílias de classe média para cima. E eu perguntei uma vez a você vai para onde? Ele disse: eu vou para Ixtilã. Sabe o que era isso? Não. Uma ilha fantasia que um bruxo mexicano criou no livro. Viagem a Ixtilã. Rapaz, começou a aparecer jovens dormindo nas calçadas de Natal, andando de pé descalço. E o pior, a escola no show de Natal, ali na Rio Branco, entre ela, tem aquele bequinho estreito que o professor usa, não é isso? O professor usa. Quando você chegar do outro lado da rua estreitinha, era a Rádio Cabugi de Natal. Natal foi uma cidade pacata e simples, até o momento em que o disc jockey da Rádio Cabugi colocou para rodar uma bolacha preta, como se chamava, um duplo, em que os Beatles cantavam.
A cidade virou de pernas para cima, de pernas para o ar. Os jovens da escola de Natal começaram a vir para a escola de sapato com salto alto, rapaz. Aqueles saltos grossos, altos. A nossa farda, a boca larga, ficou a boca espingarda. Ou então era boca sina. As mães não seguravam as meninas, era a mini saia que apareceu. E vem por aí. Os bailes sofisticados que tinha no América, na Ásia, no ABC, passaram a ser nas casas dele, como vitrola, chamados assustados. Dançavam. Assustado era a minha época, isso eu já peguei. Pegou, né? Pegou o finalzinho. Então, isso foi uma revolução em todo o país. A mudança de hábitos terríveis ocorreu. Soares, você falando isso me suscitou uma pergunta. Dessas revoluções que houveram, do biquíni, do hippie, do pessoal da guerra, dos jovens norte-americanos que querem ir para a guerra, a paz e a violência, paz e amor, o feminismo, os Beatles, qual foi dessas revoluções que chegaram, da música, na arte, o cinema novo aqui no Brasil, e no mundo também, de uma forma geral, qual foram dessas revoluções que trouxe alguma utilidade, de fato, para o planeta, ou isso tudo foi um fogo de palha? Não foi fogo de palha. Quem não trouxe utilidade foi a droga. A droga entrou no meio. A droga deitou e rolou. O feijão de Woodstock, a droga campeou, as pessoas mantinham relação sexual na frente de todo mundo. Tá certo? Agora, o biquíni, quando divulga, a França tinha uma processão chamada no atol de biquíni. Ela tem aquela formação de um biquíni. Aí o costureiro francês, muito sabido, lançou a moda dos biquínis. Tá certo? Agora. E onde havia bombas, explosão de bombas, né? Assim, as experiências de bombas nucleares lá. Atômica. Agora, interessante observar o protesto musical dos Beatles na Europa insular e dos roqueiros, em especial os italianos, que a Alemanha era um país muito fechado, à época, a Alemanha orientada comunista, os comunistas tinham ódio do rock americano, mas teve um rock italiano muito presente na época, chamava, o nome era Se Um Dia Disserem. Eles cantavam, se um dia disserem que por mudar essa terra deveremos mandar todos os homens para a guerra, nós que já vimos os homens fazer, irmãos e amigos de como morrer, nós responderemos, não, não, não. Uhum. Então, a música, o cinema novo, foi um protesto interno no Brasil, basicamente. A Bossa Nova foi um protesto nosso. O samba saiu do morro e foi para os apartamentos de Copacabana. Mas ela tomou por base o jazz americano, tinha a parte básica dela, mas a Bossa Nova deu azar. Aí entrou a Jovem Guarda, a música da Jovem Guarda, abafou tudo. Agora, qual foi a grande contribuição? A liberdade de expressão, conquistou-se mais espaço, a mulher passou a ter mais espaço, as entrevistas de Chico Xavier no Pinga Fogo reforçou essa ideia. Alguém fez uma pergunta a Chico sobre os hippies, disse, eu fui na Praça da Liberdade, no Savassi, e na Savassi em Belo Horizonte. Eu conversei com eles, são jovens tão inteligentes, trabalham os seus trabalhos, vivem do que fazem. Aí veio a pílula que a Igreja Católica batia forte, as igrejas luteranas. Eu disse, não, a pílula foi uma forma que a espiritualidade encontrou para eliminar o aborto da face da terra. E a mulher tem direito a dispor do seu corpo para achar melhor. Aí veio a grande contribuição do movimento espírita, via Chico Xavier, nesse período. E as federativas não entenderam, em regra geral. Qual foi? Fecharam-se um pouco mais. Aqui era um convento a céu aberto.
Tá certo? É uma coisa certa. Muito Então, bem. O Edgar Guedes. Ele previu a volta da Atlântica, que não ocorreu. Mas essa previsão, porque olha bem, até hoje eu tenho ideias sobre o continente atlântico, que não tem nada a ver com o movimento espírita, são ideias minhas, certo? Mas ainda se tem no planeta Terra muita dúvida se existiu ou se não existiu. Que existiu. Era citada por Platão no Diário de Fedro. É citado. Existiu. Há um agradecimento dos gregos aos egípcios por ter defendido dos invasores das ilhas. Teve. Agora, não é aquela fantasia que tinha discos voadores, máquinas potentes. Não tinha. As coisas acontecem na natureza por espaço. Espaço de tempo. Agora, ele acertou a questão dos polos, a inclinação do eixo da Terra, que Ramatiz fala, e que a ciência diz que a partir do tsunami que houve a inclinação mudou. E o clima terrestre hoje já mostra a característica bem, não muito acentuada, mas já mostra uma tendência à mudança. O degelo essa mudança, segundo a sua visão, é mais para frio ou mais para calor? Olha, porque deixa eu dizer porque é a pergunta, que tem algumas pessoas que dizem que a Terra está esquentando, e tem uma turma aí que está dizendo que a gente vai ter mais uma era de gelo. Era de gelo é gelo mesmo. As outras eras de gelo que nós tivemos, o mundo todo, o que salvou a gente foram os vulcões, certo? Então mais tendência ao calor ou ao frio? Vamos por etapas. Nós marchamos para um mundo de transição, nós somos um mundo de transição, marchamos para um mundo de regeneração. Certo. Atualmente na Terra nós temos 4 estações: inverno, verão, outono e primavera. De futuro, quando a Terra atingir o clímax de um mundo de regeneração, aí deverá haver uma estabilidade, porque o forte do mundo de regeneração é a estabilidade climática do planeta. E espíritos, e predominância de espíritos que pensam no bem. Porque hoje na Terra a predominância é de espíritos inferiores. No mundo de regeneração, está lá no Evangelho de Kardec, ainda haverá espíritos inferiores também. O mal ainda existe. Tá? Agora, o bem irá predominar. E, teoricamente, 2 estações irão predominar: outono e primavera. Então serão basicamente eliminados o verão e o inverno. Serão reduzidos. Quem causa impacto violento na Terra é o inverno, né? E o verão. É tanto que aquele compositor cearense, Gordurinha, gravou uma música chamada Súplica Cearense. Senhor, perdoa esse pobre coitado, que ele joelho um bocado, pedindo para a chuva molhar o meu Ceará. Eu pedi para chover só um tiquinho. Veio a chuva tão grande que o açude de Oroz quase que estourou. Então, o inverno terrestre causa desequilíbrio. E o verão terrestre causa também. Então, questão de doenças. O outono e primavera dará um maior equilíbrio da Terra, mais ameno, e a grande parte dos nossos males atuais deverão desaparecer. Olha, isso é uma conjectura minha, lendo Allan Kardec. Ninguém fazia por aí que eu disse que ia ocorrer isso. Eu não estou autorizando ninguém a dizer isso. Eu estou. Agora. Está gravado, seu Soares. Seu Soares está gravado. Está gravado. Tá certo? Então, é nesse sentido. Certo. Agora, o que eu estou ocorrendo no momento, acentuadamente, é o degelo dos polos. Os mares já subiram 7 centímetros, 41 milímetros. Isso quer dizer que a Groenlândia deverá desaparecer em parte. Grande parte do norte da Inglaterra, a previsão dos cientistas é desaparecer. E os níveis dos mares subindo, grande parte das cidades litorâneas deverão ser ocupadas pela água. Agora, então, deixa eu só falar esse é o cuidado que devemos ter com a manutenção das últimas florestas da Terra, em especial o pulmão da humanidade, que é o Amazonas. Muito cuidado. Me diga uma coisa, mas olhe bem, os Alpes suíços, segundo estudos feitos e eu acompanhei pelo Discovery,
Os Alpes suíços, eles têm na sua base, na base do Alpe, eles têm terras europeias. Sim. Não, minto. Tem na sua base terras africanas. No seu meio, terras mediterrâneas. E no seu cume, terras europeias. Os cientistas chegaram à seguinte conclusão: onde é o Mediterrâneo, ele já juntou, já chegou, já saiu, e ele, na última juntada ele juntou e levou a Europa, depois ele voltou de novo. Isso não é um ciclo normal do planeta, independente do efeito das florestas, do efeito do homem. O mundo ele não está sempre, teve a Pangeia, depois saiu, acabou a Pangeia. Esse mundo ele não está rodando independente da nossa vontade. O homem, eu acho que é muito importante para modificar essas coisas. Ele pode até abalar, mas não modificar. Ou o que o senhor acha disso, dessa vertente que corre por aí? Digamos assim, vamos passar uma linha, vamos ajustar uma reta a esses pontos. Vamos ajustar uma reta a esses pontos. Tem ponto em cima, embaixo, em todo canto. Nós estamos contribuindo para apressar esse momento. Tá certo? Olha, eu fui convidado a conhecer um projeto, não vou dizer o nome, europeu. Esse país europeu tem mapeado todo o potencial terrestre em termos de minerais e tudo ele tem. Então, por exemplo, a agricultura gira em torno da fórmula NPK, nitrogênio, fósforo e cálcio. As grandes reservas de fósforo e cálcio estão na mão de três bancos privados. Tá certo? Três bancos privados. Quer dizer, nós temos que descobrir alguma coisa a mais. André Luiz, em Missionário da Luz, no item Reencarnação, que não deve ser lido, deve ser estudado e meditado. Ele diz, de todos os gases que o homem precisa para viver, um deles ele não consegue captar direto na atmosfera, é o nitrogênio. Por um processo fisioquímico, as plantas absorvem nitrogênio do solo, passa para as raízes e para as folhas, o animal come e nós vamos alimentar a proteína animal nitrogenada. André Luiz disse, a bondade de Deus ainda não permitiu que aparecesse no corpo humano células específicas que absorvam diretamente o nitrogênio do ar. André Luiz quer dizer, olha, Soares é muito atrevido. Olha, eu estou dizendo a vocês que de futuro isso irá ocorrer. O corpo humano tem essa capacidade de transformar por si só essa energia. É isso que você está falando, sem precisar dos animais, de uma forma geral. Não iremos mais sacrificar os animais, tanto que nós fazemos hoje. O Brasil mandou uma quantidade de 2 ou 3 bilhões de quilos de carne de suínos para a Europa agora, para a China, para a Ásia. Nós temos 220 milhões de cabeças de gado. Esse gado come a ração e bufa, espera o gás. E isso vai contaminar a atmosfera, meu amigo. Outra, você esperava no passado, eu sou técnico agrícola de formação, me orgulho de ser técnico agrícola, passei 3 anos e meio no colégio agrícola de Jundiaí. O que é que ocorre? Nós esperávamos que a vaca entrasse no cio, que o boi tomasse um boi emprestado, o boi gostar da vaca, montar na vaca e emprenhar a vaca. Hoje você vai numa loja de produtos veterinários e você compra uma boiada de sêmen e escolhe o tipo de boi que você quer de vaca. Entendeu? A que ponto nós chegamos? Tá claro? Tá. Muito bem. Nós temos aqui... Diga. Eu não posso discutir com o senhor, porque o senhor é escapedal de conhecimento e traz com base. Mas nós temos aqui mais uma pergunta, nós estamos no finalzinho do programa, e a gente tem uma série de novidades muito boas. E aqui é uma pergunta do... Não se identificou. Aqui... Não se identificou. Um tanto aqui, seu... Diga a pergunta. Aqui, não esqueçamos...
Não, é essa daqui. Chega, Jesus, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar essa daqui. Não esqueçamos que Jesus de Nazaré, além de profeta, Ah, prediz muitos e muitos fatos futuros. É isso, senhor José Soares. o primeiro, eu acho a mais famosa dele é sobre o corpo, é sobre a morte dele. Os discípulos e quem está ali ouvindo não entenderam. Ele disse: se eu quiser, eu destruo esse templo e em 3 dias eu reconstruo. Reconstrói. Eu reconstruo o meu templo. Ele morre e ressuscita. Ele reconstrui o templo dele. É uma profecia interessante, não é essa? É verdade. É interessante. Ele anunciou o Consolador prometido. Falará em meu nome, dirá aquilo que eu disse, que vocês esqueceram, e dirá outras coisas que vocês hoje não têm condição de ouvir. Foi o que a doutrina espírita tem feito e faço o voto que faço daqui ainda para frente. Não é verdade? Jesus é muito, predizente, vamos dizer assim, não profeta, predizente em João de 14 a 16, porque está lá, como você falou, O o Consolador prometido. Consolador, está lá a pluralidade dos mundos habitados, não se turba o vosso coração, né? Mas Perfeitamente. quando você começou a falar de Jesus e me veio essa pergunta, me lembrou aquilo que você leu do livro dos Médiuns com relação ao capítulo 26. Porque tem uma profecia de Jesus que é uma predição de Jesus que ele prediz, mas não coloca data. Qual é? Eu creio que eu seja das mais importantes. Sobre a volta dele, sobre aquele dia, aquela hora, nem eu, nem os anjos do céu, somente o Pai. Quer dizer. Aí a turma do evangelismo fatura, né? Jesus virá breve. Jesus virá, teoricamente, pela minha via interior. Tá certo? Há um livreto de Hubert Roden, aconteceu entre 2000 e 3000. Ele satiriza a volta de Jesus. Ele com esse padre Jesus. Ninguém quis aceitá-lo. Certo. Então, a volta dele é interior. Havendo todas as modificações na Terra, a Terra entrando no mundo de regeneração, eles eram mais sentido. Mais sentido. Entendeu? Mais sentido. Mas vamos aqui, só para finalizar, a gente já ia para o final, mas esse aí é um assunto que eu gosto de conversar muito, porque sobre essa passagem que eu acho que está em Mateus 25, que ele diz que não sabe o dia nem a hora, mas o próprio Kardec fala da volta de Jesus, e ele é bem claro, eu estou aqui procurando aqui justamente, 497... Dos médios? 497. Não, 497. Qual o livro? Da Gênesis. Espero que ela não seja a chamada adulterada. Segundo advento do Cristo, né? E são palavras do próprio Kardec no item 41 do capítulo 17, diz assim: Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à terra em um corpo carnal, nem que personificará o Consolador. Apresenta-se como tendo de vir em espírito na glória do seu Pai para julgar o mérito e o demérito e dar a cada um segundo as suas obras quando os tempos forem chegados. Então isso está no capítulo 17, predições do Evangelho, predições, então é o predizer, e o item é o 45, que começa no 43, que Kardec fala do segundo advento do Cristo. Ele bota aqui algumas passagens do Evangelho de Mateus, né? Inclusive essa daí que eu acabei de falar. Ele coloca Marcos e depois ele tece um comentário que vai de 45 até 45 e 46. Essa fala de Kardec é o reforço, não como os nossos irmãos evangélicos pensam, mas no segundo advento do Cristo, e que ele não personifica o Espiritismo? Observe que você leu, está implícito, que é na renovação da população terrestre que ele vai voltar. Certo. O que você leu aí, você lendo nas entrelinhas, é o livro dos Espíritos, os que emigrarão para o mundo inferior.
que a matéria analisa muito bem na mensagem do astral. Então, e o livro Mensagem do Astral termina citando João. E nela, na Terra, não entrará mais nenhuma coisa contaminada, porque o selo do Cordeiro foi posto sobre ela. E quando eliminar toda essa turma da roubalheira, do crime, do arreio, assim por diante, agora, isso é que é importante. Mas Jabas, o Alecrim, tem uma pergunta, me fez? Fez, deixa eu trazer a perdição, em relação à perdição, ela impõe que aconteça apenas, ou apenas predispõe para acontecer. Olha, o profeta vê no espaço, ele vê fora de, ele vê ou sente, ouve a citação, fora da escala terrestre, de espaço e tempo. Certo. Tá certo? Moral da história. Essa previsão está sujeita a muitas modificações. Agora, para a gente terminar, permita citar novamente o escritor Morris West. Morris West, em Assado do Pescador, prevê que viria um papa da Europa Oriental. O nome dele seria Kirill. O nome do papa era Carol. Perto, não foi? Em seguida, ele escreve um outro livro chamado Sua Eminência. Ele prevê a eleição de um papa argentino. Já pensou? Ele prevê. E deu certo, ele acertou mais uma vez. Então, esses escritores captam, às vezes, ele está muito inspirado. Será que o Edgar seria o Malaquias reencarnado? Eles são uma flutuação de pensamento? Não, eu porque acho que o Malaquias ele termina em João Paulo II e não vai. E o menino ele já corre mais para frente um pouquinho, né? Mas o Edgar, vou com calma. O Edgar era da raça anglo-saxônica. A Igreja Católica Romana, que Malaquias previu, é a Igreja Latina. Já foi demais eles aceitarem o Kirill, que é o Carol, né? No livro do Morris West, viria um serviço chamado Kirill. E veio Carol, foi próximo. E ele prevê em seguida que viria, depois de Kirill, viria um Papa argentino. Veio agora Francisco. Chiquito, né? Então, muito bem. Muito bom. Aí, dona Rochelle, que manda um beijo para você, sabe? Eu já estou começando a ficar com ciúme, porque ela só manda beijo para você, não manda beijo para mim. Mas meu amigo Décio, lá de São Paulo, também manda aí abraço para todo mundo, certo? Maravilha, aí, nosso irmão querido Décio Soares. E agora, seu José Soares, eu queria pedir permissão a você para falar sobre a programação da rádio e já pedir que você fique aí em stand-by para a nossa prece de encerramento e de agradecimento. Então, hoje nós tivemos aí, mais uma vez, a presença marcante do nosso irmão José Soares da Federação, falando sobre as profecias, principalmente do Edgar e do Malaquias, não Malaquias do Primeiro Testamento, mas Malaquias de 1000 anos depois do Cristo, né? Eu quero voltar aqui um pouquinho, como diz o outro, para trás, porque nós temos algumas novidades muito interessantes. Além, lógico, do nosso plantel lindo e maravilhoso. Então, o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade vai ao ar toda segunda e sexta-feira, aqui pelo Web Rádio Estação da Luz, a partir das 8 horas, comando do nosso querido Amadeu Ferreira e do nosso irmão Renato Bezerra e equipe, que fazem o programa nos Domínios da Mediunidade toda segunda e toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. No mesmo horário, 8 horas da manhã, terças e quintas, nós temos o nosso irmão Décio Soares e Marília e equipe fazendo o programa Construindo Pontes para a Eternidade. Na terça-feira é estudado o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e na quinta-feira o livro dos Espíritos. Na quarta-feira, também no mesmo horário de 8 horas, nós temos o programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso queridíssimo irmão e amigo Alexandre Santos, que faz esse estudo na quarta-feira, sempre a partir das 8 horas da noite. Nós queremos, antes de prosseguir na nossa programação normal da rádio, Web Rádio Estação da Luz,
nós queremos falar aqui, meu amigo Soares, de dois eventos muito interessantes que vai haver a cobertura aqui da rádio Estação da Luz. E nessa cobertura, além da Estação da Luz, estará o Portal de Luz, a Casa dos Espíritos, a Seridó Espírita e também a Paraná Rádio e TV lá do Paraná, lá de Londrina. Justamente esses dois eventos com Wagner Paixão e com o Delcio, que vai ocorrer essas duas lives. A primeira é dia 19, segunda-feira agora, e a segunda a partir das 20 horas. Por que ela é importante? Porque ela está fazendo essas duas lives, vai ocorrer nas Casas Espíritas de Las Vegas. São duas casas que estão comemorando agora 3 anos de existência. E é muito interessante que elas abriram quase no mesmo dia, quase na mesma hora, uma na zona leste, outra na zona oeste da cidade de Las Vegas, que é a cidade do dinheiro, né? Foram abertas lá. O Wagner vai falar sobre a missão do Espiritismo no mundo e o Delcio vai falar sobre André Luiz e a sua obra. Isso na terça-feira, dia 19, na segunda-feira, dia 19, e na terça-feira, dia 20. O horário de Las Vegas é 6 horas. O horário do Brasil aqui é às 22, que é 4 horas lá de diferença. Então, a Web Rádio Estação da Luz, Portal de Luz, Casa dos Espíritos, Seridó Espírita e Paraná, Rádio TV do Paraná vão estar transmitindo ao vivo e a cores essas duas palestras lá das nossas casas. Então, né, as Casas Espíritas de Las Vegas, comemorando 3 anos de existência, né, em outubro agora, vai fazer justamente essas duas lives, essas duas palestras virtuais com o nosso irmão Wagner e o Delcio, e será transmitida também, lógico, toda a geração vai ser da Rede Amigo Espírita de TV, né? Então, nós temos aí o Allan Kardec Spirit Society de Las Vegas e Las Vegas Christian Espírita também de Las Vegas, né? Então, o Allan Kardec e o Cristo, ou a Sociedade Cristã de Las Vegas, traduzindo aí para o nosso querido português. Isso é o primeiro evento. O segundo evento, nós vamos transmitir também vamos transmitir não só pela web rádio, mas também pelo nosso Facebook. Vai ser dia 24 e 25 de outubro, a partir das 20 horas. Nós teremos a Paixão de Cristo, lá direto de Floriano, no Piauí. Entre muitos artistas, nós teremos a presença do Cadu Moliterno, do Edson Oliveira, do Miguel Rômulo e do Rafael Viana. Então, essa é uma promoção toda especial do nosso irmão César Crispim, lá do Piauí. Então, faremos uma transmissão ao vivo desse espetáculo da Paixão de Cristo, né, de Jesus, do batismo à ressurreição. Será encenado por mais de 20 atores, entre eles o Cadu Moliterno, que é o mais conhecido, o Rafael Viana, o Miguel Rômulo, né? Esse teatro ao ar livre, assim como é o de Pernambuco, é situado na cidade de Floriano e há mais de 20 anos que é feito essa encenação. Então, durante o evento, você poderá doar cestas básicas para as famílias do sul do Maranhão e do Piauí e ajudar a construção da Casa de Proteção aos Animais, né? Então, o objetivo da apresentação é levar amor do Cristo ao mundo em tempo de pandemia. Então, são esses dois eventos que nós estamos aí a colocar, né? As palestras de Las Vegas e as palestras do nosso querido César, aqui do Piauí. Tudo é quente, né? Porque Las Vegas é quente e o Piauí é quente. E aí nós temos uma mensagem do Cadu convidando a gente para participar. Muito bem. E aí, prosseguindo na nossa programação, eu já quero aqui falar de uma modificação que vai ocorrer a partir da próxima sexta-feira, dia 23. Nós teremos aqui mais um cadeira cativa. Então, nosso irmão Zé Soares, assim como ocorre com Amadeu e Renato,
Delcio e Marília e também o nosso irmão Alexandre, ele toda sexta-feira estará aqui conosco, fazendo agora um programa que chama-se Perguntas que o Espiritismo Responde. Então, a partir de agora, através do nosso WhatsApp 988-175598 ou através da nossa página no Facebook, você pode mandar perguntas sobre diversos temas do Espiritismo e o nosso querido Zé Soares vai responder essas perguntas, lógico, dentro das possibilidades de 1 hora de programa. Então, vão mandando as perguntas e é isso. Perguntas que o Espiritismo responde a partir da próxima semana, é o nosso irmão José Soares. Amanhã, sábado, nós teremos um programa com o Alexandre e com a Juliana, e o nome do programa é justamente um livro que foi lançado, inclusive a Juliana faz parte do lançamento desse livro, chama-se Luz de 1915, Fé e Esperança. Por que essa luz de 1915? Por que essa fé e esperança? Então, essas respostas todas irão ocorrer sábado, esse programa ao vivo aqui a cores pela Web Rádio, que vai ser gerado lá de Santa Catarina, do nosso irmão Alexandre e Juliana. E fechando a programação da semana, nós teremos o programa Espírita Atualidades do Pensamento Espírita, com o nosso irmão Cosmo Deolindo e Silvia Almeida, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula da Tijuca, e eles vão falar sobre os espíritos que influenciam as nossas vidas. Então, fechando a programação da semana, e já estamos aí com a programação de segunda. Nós temos na segunda-feira nosso irmão Osmar, na terça-feira nós teremos o nosso irmão Altamir Cunha aqui de Natal, na quarta-feira a gente vai para a Irlanda, né? Falar com o nosso irmão Estevão, na quinta-feira alguém do Paraná, que o nosso irmão ficou de confirmar, o nosso irmão Rodney, na sexta-feira aí o Zé Soares, com a participação também do nosso irmão lá do Mossoró. No sábado, o nosso querido Enzo Obama e no domingo, de novo, o Cosmo. Então, a programação já está toda fechada até o final do mês. Só precisamos agora que o nosso irmão Zé Soares faça a prece de agradecimento e de encerramento, meu querido. Senhor Jesus, bons espíritos, e, acima de tudo, Deus, Pai, Criador de todos nós, muito obrigado pelo tempo que foi possível dedicar à conversação proveitosa, positiva, em torno de um tema chamado profecias. Tudo de bom para todos os irmãos, que possamos repousar nossos corpos durante o sono e receber do plano espiritual novas orientações. E assim seja. Graças a Deus. Meu amigo Sérgio Soares, muito obrigado a todos. Voltamos com a nossa programação normal aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Uma boa noite. Boa noite.